E aí pessoal, tudo bem? Vini Sete Silva aqui mais uma vez. Deixa eu fazer um vídeo aqui curto para falar sobre um tema que me pediram aí, sobre a graça irresistível, né? A graça irresistível de Deus, se isso existe ou não. Eu já ouvi pessoas dizerem assim, não, a gente tem um livre-arbítrio, e por ter o livre-arbítrio a gente pode resistir à vontade de Deus, a gente pode resistir ao chamado de Deus. Isso seria um grande absurdo, né? Então já quero começar dizendo que não. Não se pode resistir ao chamado de Deus, à graça de Deus. Porque isso seria, como eu falei, um grande absurdo. Por quê? Porque é a mesma coisa de você dizer que você tem autoridade sobre Deus. Deus fala assim, olha, vai para a direita. Você fala, não, vou para a esquerda. Porque eu que mando em mim, eu que sou o dono de mim mesmo, e tu não manda nada e eu vou fazer o que eu quero. E Deus falou, bom, tudo bem, você é soberano, você é maior do que eu, então faça o que você quer. Isso é um absurdo. Aí talvez você já veio logo na cabeça dizendo assim, não, e Jonatas, que Jonas, né? E Jonas, que Deus mandou ir para Nínive, ele foi para Tarsis. E o que aconteceu com ele? Ele ousou ir de encontro à ordem de Deus. O que aconteceu? Foi engolido por um peixe, né, que muitos creem ser uma baleia. Tem muitos peixes grandes que podem engolir um homem. Foi vomitado na praia e ele acabou fazendo a vontade de Deus. Ou seja, não tem como resistir. Você pode teimar, você pode ser um crente teimoso, né? Mas no final das contas, a vontade de Deus vai prevalecer. Em Provérbios diz assim: o homem traça seus planos, mas a direção correta quem dá é Deus. Nós fomos criados por Deus, nós somos criaturas de Deus, somos servos de Deus e de Cristo, não só os que são dele, mas também os filhos do diabo. Né? Deus dá ordem aos demônios, Deus dá ordem aos anjos caídos, Deus dá ordem a todos e todos têm que cumprir a ordem de Deus, querendo ou não. E o livre-arbítrio? Bom, o livre-arbítrio existe, mas é para as coisas normais do homem. Você escolhe a roupa que você vai vestir, você escolhe o horário que você vai acordar, desde que não tenha nenhum plano de Deus envolvido. Entende? Você tem o livre-arbítrio até um certo limite, até a vontade soberana de Deus entrar. Quando a vontade soberana de Deus entra, acaba o seu livre-arbítrio. Você fala assim, puxa vida, eu vou passar o Natal lá nos Estados Unidos. Amém. É o seu livre-arbítrio, você tem um dinheiro para ir para lá, você vai. Mas se Deus tiver um plano para a tua vida, que você no Natal esteja com um parente em outro estado qualquer do seu, é para lá que você vai. Vai tudo dar errado. Você não vai conseguir viajar para os Estados Unidos e na última hora você vai preferir passar com aquele parente. Mas na verdade não é você que preferiu. Foi Deus que colocou no teu coração. Porque Deus, ele faz a vontade dele quando tem que fazer, quando ele resolve que deve ser feito. Porque ele é Deus, porque ele é soberano. A vontade de Deus está acima de toda e qualquer coisa, de todo e qualquer entendimento. A vontade de Deus prevaleceu sobre o seu próprio Filho, o Senhor Jesus. Lembra Jesus lá no Monte das Oliveiras? Pai, se possível, afasta esse cálice de mim, mas que se faça não a minha, mas a tua vontade. E qual a vontade foi feita? A de Jesus, de afastar o cálice, ou a de Deus, dele cumprir o que estava escrito sobre ele no Velho Testamento? A vontade de Deus. A vontade de Deus é soberana. O livre-arbítrio existe até onde o limite do homem acaba. É, Lembra de Jesus, quando deram a moeda lá, e Jesus é certo de pagar imposto dessa moeda? Jesus falou, olha, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Aquilo que é de Deus é de Deus. Aquilo que é do homem, de César, você pode fazer, você tem um livre-arbítrio, até que você chegue no momento que você bata de frente com a vontade soberana de Deus. Deus enviou o arcanjo Gabriel para Maria, para avisar Maria que ela ia botar no mundo o Filho de Deus. Por acaso o arcanjo Gabriel perguntou, olha, você quer, você deseja? Não. Ele chegou já dizendo, isso vai acontecer. E ela, como uma boa serva, falou, amém, que se faça a vontade de Deus. Porque ninguém é louco. O único louco que eu encontrei na Bíblia foi Jonas, realmente, que bateu o pé e você viu, todos conhecem o resultado daquilo. Então, muitos chamam essa doutrina da graça irresistível
Isso é nada mais nada menos significa que Deus é soberano, que ele pode sobrepujar, passar por cima de toda a resistência que houver. Porque senão ele não seria Deus. Se a partir do momento que o homem tivesse poder e autoridade para ir de encontro à palavra de Deus, ele teria poder sobre Deus. Então, Deus tem autoridade sobre a nossa vontade. Ele opera com seu exército, com seus anjos, com a sua vontade. Você vai lá em Daniel, capítulo 4, 35, diz assim, ó, nosso Deus está no céu e ele faz tudo que lhe agrada. Ele faz tudo que agrada a ele e acabou. Ele não deve satisfação ao homem nem a ninguém, ele é Deus. Ele é Deus, só um louco que vai tentar não fazer aquilo que Deus quer que faça. Você pega lá no Salmo 115, no versículo 3, diz assim, quando Deus empreende cumprir o seu propósito soberano, ninguém pode resistir. Tá? Só esse versículo já mata isso. Procura lá, Salmo 115, 3, vê se não está escrito isso. Quando Deus ele quer impor, quer empreender o seu, cumprir, né, o seu propósito soberano, está escrito isso lá. Ninguém pode resistir com sucesso. Não há como resistir. Não há como resistir à vontade de Deus. Paulo, lá em Romanos 19, a partir do versículo 14, ele ensina isso. Né? Que fez seu oponente, que se queixa ele ainda, por acaso pode o homem resistir à sua vontade? Pode o objeto perguntar quem o fez, por que me fizeste assim? Não pode, a vontade de Deus ele prevalece. A graça de Deus ela é irresistível, porque ela se refere à obra soberana de Deus. Ele está acima de toda a rebelião do nosso coração. Ele que nos dá fé em Cristo. Ele que faz todas as coisas na nossa vida. Então, existe, tem que entender o seguinte, o livre-arbítrio existe? Sim. Mas o livre-arbítrio, ele acaba quando começa a vontade soberana de Deus. A vontade soberana de Deus, quando começa, o livre-arbítrio vai embora. É como a intervenção de Deus. Deus pode intervir em qualquer situação? Pode, mas ele não intervém o tempo todo. Ele intervém quando ele vê que é necessário intervir, quando ele vê que o homem está andando por um caminho errado. A Bíblia inteira fala, lá em Provérbios está cheio de versículos dizendo que Deus que nos dá o caminho certo. Romano 11, 29 diz que os dons e as vocações de Deus são irrevogáveis. Quando Deus dá um dom, uma vocação ao homem, e o que é a vocação? Por exemplo, vocação de ir daqui para lá, vocação de fazer um trabalho missionário, vocação de levar assistência a alguém. Isso é irrevogável. É a vontade soberana de Deus. Não tem como o homem resistir. Jesus disse assim, ó, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e o que fazem? Atendem se quiser? Não. Ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Porque é irresistível a voz de Jesus. Você vai lá em Tito também, logo no capítulo 1, ele diz, faz conhecimento que se fundamenta na esperança da vida eterna, o qual Deus prometeu antes dos tempos eternos. Aquilo que Deus prometeu está prometido. Deus não volta atrás. Números 23, 19, o que ele diz? Eis que eu não sou homem, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não mente. Se ele programou algo para a tua vida, esse algo vai ser cumprido. Existem pessoas que resistiram à vontade de Deus? Existe, mas o resultado que foi? O que teve foi muita desculpa, né? Moisés, Deus deu a ordem para ele a Faraó, não, mas eu tenho a boca pesada, manda meu irmão e tal. Mas quem acabou indo? Não foi ele? Não resistiu. Ezequias, a mesma coisa, teve vários, né? Vários que tentaram resistir à vontade de Deus, mas não conseguiram, porque a vontade de Deus é irresistível. Abraão foi chamado, não resistiu, né, para a fundamentação da nação de Israel, está lá em Gênesis, não resistiu. Josué levar o povo de Israel a promessa. Teve gente que voltou murmurando, mas ele foi. Gideão, para livrar o povo lá dos midianitas, Deus chamou, ele teve que ir.
Samuel para orientar o povo, era o profeta, Amós, outro que recebeu a chamada, teve vários. Ezequiel para pregar a palavra de Deus, quando o povo estava totalmente sem vida, desorientado. Agora, Jeremias reclamou: ô Senhor, não sei falar, mas acabou cumprindo a ordem de Deus. Então, desculpa teve, né? Já falei aqui de Moisés, Gideão a mesma coisa. Jonas, né, também, desculpa. Jonas chegou a tentar sair fora de Deus, mas o resultado que deu. Então, todos nós temos desculpas, às vezes, para não fazer aquilo que Deus manda. Mas a vontade de Deus vai sempre prevalecer. Ela é irresistível, não tem como você deixar de cumprir a palavra de Deus. 1 Samuel 15:29 diz que aquele que a glória de Israel não mente nem se arrepende, pois não é o homem para se arrepender, então não tem como. Deus, quando Ele chama, Ele cumpre a palavra dEle, e a chamada dEle é irresistível. Se Deus tiver um plano, por exemplo, de salvação para um povo, ou para uma família, e precisar usar você, Ele vai te chamar e você não vai conseguir resistir. Você pode dar desculpa, não querer ir, mas você vai acabar indo, Ele vai te dar todas as condições para você cumprir a missão. Então, o livre-arbítrio existe, mas para as coisas do homem, e mesmo assim tem um limite, até chegar à vontade soberana de Deus. Então aprenda isso. Você pode fazer o que você quer, você tem livre-arbítrio, até quando você não infringe um mandamento ou uma lei de Deus, ou uma vontade soberana dele. Quando a vontade soberana de Deus chega, quando a vontade soberana de Deus se estabelece, aí acaba o teu livre-arbítrio e começa a vontade de Deus, e glória a Deus por isso, porque Deus é o nosso Pai, nosso Criador, nosso Senhor, e é o Deus Criador soberano. A Ele toda a honra, toda a glória, e que todos os planos de Deus sejam feitos. Tá bom? Então não tente resistir à vontade de Deus para a tua vida, porque você vai arrumar um problema sério, como Jonas arrumou. Tá bom, pessoal? Crê em Deus, se submeta a Ele, entregue sua vida a Ele, porque Deus é bom. E todos os seus planos são bons, são agradáveis, são perfeitos. E pode ter certeza que mesmo que você não entenda e não compreenda, mas é o melhor para a tua vida. Tá bom? 12 minutos está ótimo aí. Pessoal, esse canal precisa chegar a 1000 pessoas, né? Se inscreva aí no canal, dá uma força. Tá bom? Deixa o like. Clica no sininho para você saber quando terá outro vídeo. Espero ter respondido. Eu sei que mesmo respondendo na Bíblia e não dizendo o que eu acho, vai ter gente que vai dizer que não. Então, eu lamento por você. Continua tentando resistir à vontade de Deus. Depois você me diz o que aconteceu. Um abraço. Volta aí qualquer hora contra o vídeo. Valeu.